Gente bonita, vocês me ajudam? Eu tô toda semana com o mesmo problema. Não consigo colocar o nome da live aqui. Sabe Deus por que carga d'água? Boa noite! E aí, como vocês estão? Vocês me fazem um favor de colocar crenças limitantes e colocar e eu fixo. Alguém escreve crenças limitantes. Daí aparece 20 pessoas que escreveram, tá tudo bem. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tudo bem, vamos chegando. Um tema legal hoje, né? Boa noite, bom que vocês estão aqui. Eu fico feliz. Oi, querida, uma pausa pra você, Samara. Carinha de menina, sempre temos uma menina dentro de nós, né? Sempre temos. Obrigada, Laís. Eu já vou fixar aqui, né? Eu acho que é muito importante a gente manter a menina, a adolescente, a adulta e a anciã, porque elas todas juntas fazem com que a gente consiga levar a vida bem completinha, né? Pronto, já fixei, meus amores, obrigada. Entrem, todos bem-vindos. Obrigada. Falaram de mim hoje à tarde? Quem falou de mim hoje à tarde, gente? Espero que seja bem. Escapou da aula, gaseou a aula pra ver a live. Gostei, né? Gasear a aula faz parte da vida também, gente. Ainda mais por uma boa causa, né? Boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. Se vocês ouvirem barulhos, tem pessoas na cozinha, as crianças, as pessoas estão jantando, tá bom? Vamos entrando então. Boa noite. Vocês querem falar de onde vocês são? Sempre gosto de saber de onde as pessoas estão vendo e acompanhando. Boa noite, Sorocaba. Ah, querida, que legal. Vocês são muito fofas. Vocês são todas, nós somos todas deusas, realmente, todas deusas, né? Existe a deusa dentro de nós. Piracicaba. Richard, oi meu bem. Como é que está, anjinho? Floripa. Ah, Floripa, te amo, Floripa. Frederico Westphal em Curitiba, adoro. Portugal. Ai, que legal, gente. Vamos chegando. São Paulo. São Paulo. Bahia, Goiás. Que legal, né? Até os homens são deusas, os homens são deusos. Minha mãe, oi mãe, mãe. Natal, Rio Grande do Norte, Bahia, bem-vindos, Paraíba, São Paulo, Guarujá, Portugal, olha, duas pessoas de Portugal, Paraná, Minas, Bahia, Dene querida, sempre tão carinhosa, amorosa, Dene. Pará, Bahia, Inglaterra, Porto Alegre. Ai, gente, Rio de Janeiro, adoro Rio de Janeiro. Vamos lá então. Bahia na veia, ai, sua linda. Obrigada, gente. Vamos começar? É... Então eu vou tirar um pouquinho. Eu sou Rio, né? Espírito Santo, Pernambuco. Ó, tô começando a ficar bem geminiana agora e começar a perder o foco. Agora eu vou tirar vocês um pouquinho para eu introduzir o assunto, já volto. Tá bom? Eu tô chique. Sabe o que é? Eu tô que nem uma amiga hoje, Bárbara Oda. Ela tá no meu story hoje, que ela marcou uma foto, nós duas. A Bá sempre usa isso aqui. E daí o meu cabelo, gente, na real tá meio sujo. Aí eu tive que dar um talento, pensei que eu vou fazer no cabelo. Daí eu falei, filha, cadê tua tiarinha? Que faz assim, coloquei. Vocês gostaram? Vou começar a usar. Tá, vou tirar aqui um pouco então, pra introduzir o assunto. Tá bom? E daqui a pouco eu solto a voz de vocês novamente. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, né? De que maneira as crenças limitantes travam o seu processo de evolução. O que são crenças limitantes, gente? Coisas que nós acreditamos que nos deixam menores, menos capazes, menos criativos,
mais enrijecidos com o freio de mão puxado, digamos assim, né? Essas são as crenças limitantes, aquilo que atrasa a vida da gente, né? Coisas que a gente acredita simplesmente porque alguém disse, porque veio na nossa família, a gente nunca questionou, porque todo mundo sempre fez assim. São crenças não, crenças limitantes, elas não são necessariamente escolhas, porque muitas vezes a gente nem sabe que tem. Só no processo psicoterapêutico, no processo de análise, no processo da cura pela fala, onde tu vai levar o teu discurso para uma análise, que é a famosa psicoterapia, é que tu começa a perceber quantas coisas te travam. Vamos pensar em crenças limitantes. Que mulher bonita não é inteligente, que mulher que veste roupa curta tá dando mole, que não existe homem que não trai, que não existe homem fiel, crença limitante, que não dá para ser feliz no trabalho e no amor, crença limitante, que o único jeito de ser feliz é casando e ter filho, e tendo filho, ou que o único jeito de ser feliz é tendo muita grana, ou que o jeito de trabalhar de maneira segura é o que realmente vai te deixar feliz na vida. Sei lá, falei algumas das muitas, assim, as primeiras que vieram na minha cabeça, né? Crenças limitantes, crenças que nos engessam. Eu vou falar uma coisa bem básica para vocês, bem, assim, boba, né? Mas hoje eu tava falando isso num atendimento, então eu lembrei falar para vocês. Eu, por exemplo, quando eu tive meus filhos. Então, quando eu tive os meus filhos, eu não me lembro exatamente quem me falou, mas alguém me disse que mães devem usar biquínis maiores, porque combina ser mãe com parecer mais velha. Tipo, nada a ver, tô ligada, mas na época eu não sabia que não tinha nada a ver, né? Tanto que eu fui lá, me despedi dos meus biquínis de lacinho e comprei uns biquíni maior, tipo, nada a ver comigo. E usei por bastante tempo. Eu fiz várias coisas, né, gente? Nesse sentido, assim, porque eu me rendi a crenças limitantes. Eu não questionei aquilo, porque eu estava tentando me adequar a um jeito de fazer que fosse mais, que esperassem de mim, né? Porque eu estava mais adormecida. Pensa isso 11 anos atrás, a minha maior agora vai fazer 11. Então, eu fiz isso. Depois de uns anos, né, de trabalho, de psicoterapia, eu tava assim, o que esses biquíni tem a ver comigo? Nada. Hoje, como que eu uso meus biquínis? Como eu usava quando eu tinha 20 anos. Porque é o que eu gosto de usar. É isso. Né? E qual o sentido da roupa da mãe ou da roupa da psicóloga, né? Então eu acho que eu desconstruí muita coisa comigo. Eu não tenho camisa, pra vocês terem uma ideia, eu não sei camisa jeans. E eu cheguei a comprar camisa de botão. Eu acho lindo, maravilhoso, mas pra mim não tem nada a ver, eu não uso. Não tem a ver, não é meu estilo. Comprei, por quê? Porque eu era psicóloga, então eu tinha que ter um. E eu fui me desvencilhando dessas crenças todas e o sucesso, né? Ou seja, a abundância. O que eu considero sucesso? Uma vida feliz, good vibes, paz de espírito, que a gente sabe que quando dá os perrengues a gente vai dar conta de lidar. Isso que eu considero sucesso. E aí, então, a abundância, a prosperidade vieram na minha vida muito mais quando eu me assumi como eu sou. Eu sou psicóloga, eu sou, mas eu tenho tatuagens, eu tenho piercing, eu sou mãe, os biquínis de lacinho, né? Como muitas outras mães e como outras mães não. Então a gente tem que sair dessas caixas de achar que a gente precisa se moldar a se comportar de determinada maneira. Isso eu só tô dando um exemplo da maternidade, do trabalho, tá, gente? Pode ser qualquer outra coisa. Vocês podem aí. Vocês podem contextualizar na vida de vocês e começar a pensar o que é que está travando o processo evolutivo de vocês. Porque muitas vezes a gente se prende, a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. Sabe quando um cachorro, não sei se vocês já tiveram um cachorro assim, eu já tive, que quando ele morde o rabo e daí ele chora, ele mesmo tá mordendo o rabo dele. E ele chora mordendo o próprio rabo. As crenças limitantes é mais ou menos isso que a gente faz com a gente. A gente se engessa, a gente se esconde atrás de coisas que a gente nem sabe por que está fazendo e a gente diminui nosso potencial criativo. A gente diminui o nosso potencial de abertura para a vida, de resolução, de criação, de repaginamento, de reconstrução, de realmente fazer uma parada ali com a nossa cara do jeito que tem a ver com a gente, né? A gente se engessa e a gente não se desenvolve. Aí a gente começa a ficar com uma sensação de sem sentido, a gente começa a ficar murcho, a gente começa a ficar sem vitalidade, encolhidinho. Por quê? Encolhidinha, porque a gente está simplesmente fazendo algo sem questionar.
A gente está simplesmente deixando que a nossa pulsão, nossa energia de vida diminua, porque a gente está querendo se adequar a um padrão muitas vezes pouco produtivo, pouco saudável, porque se a gente pegar o senso comum da sociedade hoje, a gente vê um grande adoecimento emocional, a gente vê pessoas preocupadas em excesso com grana, né, achando que usando grana como muleta, ou usando a estética como muleta, ou usando a intelectualização como muleta, ou usando o sexo como muleta, né? A gente vê as pessoas assim achando que elas precisam muito mais se bancar em algo que não são elas, que é um personagem, do que naquilo que elas realmente são. A gente vê que essa sociedade é uma sociedade que adoeceu, né? Esses dogmas, essas crenças limitantes adoeceram muito as pessoas. E muitas vezes elas não têm lógica. Se tu começar a questionar tanto de rolê aí que tu acaba fazendo que não tem nada a ver contigo simplesmente porque alguém algum dia, tipo eu com os biquíni, alguém algum dia disse que deveria ser assim. Então, essa live é um convite, realmente, eu falo para vocês sempre terem aí o caderninho de vocês, uma caneta, pra gente poder, né, tipo, trocar ideia, só eu que falo, ok? Mas assim, como se fosse uma troca de ideia e vocês poderem aí escrever nas coisas de vocês e poderem trazer para vocês o que precisa ser revisto, que crenças vocês têm que deixar para trás para realmente poder levar a vida de vocês de uma maneira mais sincera, mais verdadeira, né? No que vocês têm mentido para vocês, porque as crenças limitantes, elas não são verdade. Não é porque a gente acredita que é verdade. Toda verdade é questionável. Tudo que tu vive hoje é questionável. E muitas vezes a gente não questiona por medo da resposta, porque vai dar trabalho mudar, porque vai dar trabalho pensar de uma outra maneira, porque vai dar trabalho, de repente, eu ter que me esforçar e fazer uma história completamente diferente na minha vida da que eu tenho feito, porque eu descobri que aquilo realmente não faz sentido para mim. Então eu vivo mais ou menos, porque é assim que toco o barco mesmo, empurro com a barriga e vou respeitando dogmas e crenças e paradigmas que eu nem sei porquê, mas eu também não questiono porque dá muito trabalho. Então, muitas vezes é uma escolha se abandonar. Né? E eu vou falar para vocês de novo do meu e-book Quando Foi Que Me Perdi de Mim, Um Caminho de Volta para Si. Tá no link da minha bio e é um livro super lindo, onde eu conto para vocês como é que eu voltei a me acompanhar em momentos em que eu me abandonei, como eu voltei para mim e como eu me mantenho conectada comigo. Então tá lá no link da bio, no meu perfil, vocês clicam lá e podem adquirir. Eu acho que é um livro bastante terapêutico. Então, a gente seguir crenças limitantes é um jeito de se auto-abandonar e de não perceber como é que tu quer fazer a sua vida, de verdade. Eu sofri com as minhas crenças limitantes em vários momentos da minha vida, muito mais do que hoje. Não tenho nenhuma, óbvio que eu tenho, hoje mais identificadas, e eu trabalho para diminuir o impacto delas sobre a minha vida. Quando eu me desconecto de mim, que eu tô mais acelerada, que eu tô mais no automaticão, trabalhando demais, ou no rolê com as crianças, quando eu tô muito assim, quando eu vejo, eu tô com umas coisas assim que não tem a ver comigo. Aí eu me organizo emocionalmente e me despojo dessas coisas que não são minhas. Mas eu já tive muitas crenças limitantes, né? Eu já fui assim, já tinha assim coleção, uma paleta de cores de crenças limitantes e fiz muitas escolhas baseadas naquilo que eu acreditava e muitas daquelas hoje pensando, depois que eu fiz minha faxina emocional, relacional e tudo que eu percebo, muitas não eram escolhas minhas, mas eram aquela coisa do tipo que o barco tem que correr porque alguém disse que é assim que o barco tem que correr. Aí assim que eu deixei o barco correr, entendeu? E aí hoje assim, eu me puno por isso? Não, porque eu aprendi a ser amorosa comigo. O que é auto-amor, gente? Aprender a ser amoroso consigo e aprender a se acolher nas falhas. Falhei, mas eu sabia que eu tava falhando? Não. Foi o melhor que eu pude fazer? Foi. Eu sabia fazer diferente? Não. Então, pra que eu vou ficar me chicoteando, dizendo pra mim, meu Deus, quanto tempo perdido, olha o que tu fez, comprou uns biquinão, nada a ver, e ficou usando. Tá, tô brincando, tá? Isso não é tão importante, mas não deixa de ser uma coisa que rolou. Não, era o que eu achava que eu precisava saber. Quero contar uma coisa pra vocês, anotem. Quando a gente não identificou
quando o conteúdo é inconsciente, por exemplo, eu quando comprei os biquínis de grande lá, nem era gigante, gente, mas é bem maior do que eu uso. Quando eu comprei esses biquínis, eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu não estava compreendendo o porquê que eu estava fazendo. Eu só achei que fosse ser melhor para mim e para os meus filhos e para o meu, sei lá, momento no mundo. Quando eu levei isso para terapia e compreendi esse movimento, que era um movimento de esconder o corpo, que era uma crença limitante, achar que a mulher, depois que ela é mãe, ela perde um pouco da sensualidade, ela não pode ser tão sexy, tão sensual, ela não pode ser tão sexual, né? Quando eu compreendi a que serviço vinha essa crença, eu aí pude me despedir desses biquínis e voltar pro meu biquíni de lacinho, porque a mãe, ela é primeiro mulher, e a mulher, ela é sensual e sexy. Isso não quer dizer que ela tá se oferecendo, ela simplesmente é, porque ela anda e ela é assim, mulher é isso, né? E é muito legal que a gente tenha isso acordado, desperto dentro de nós, porque essa é a nossa energia vital, é aquilo que nos faz criar no mundo. Então, quando eu compreendi isso, se eu continuasse usando os biquínis grandes que não tem nada a ver com isso, comigo, eu teria feito uma escolha, porque já era consciente. Quando eu já sei e escolho fazer, eu tô sendo responsável por aquilo que eu decido. Se eu escolho me sabotar conscientemente, meu amor, vai com Deus, sorte a sua, e cada um tem direito de fazer isso, né? Então, assim, depois que a gente tem consciência, é que a gente é responsável por fazer uma mudança. Enquanto eu não tenho consciência, eu não sou responsável por aquela mudança, porque eu não sabia. Então, eu me acolho, me abraço, querida, não sabia fazer de outro jeito. A partir do momento em que eu reconheço, que eu percebo, que eu me ligo no que eu tô fazendo, é minha responsabilidade mudar se eu quiser ter uma vida diferente, né? Quando eu percebo que eu não sou feliz num relacionamento e que não tenho como resgatar, que a pessoa não quer fazer força junto comigo, ou porque eu já fiz muito força e já transcendi aquilo, não consigo mais, né? Ou quando eu fico num trabalho escravizante que me faz mal, que me dá úlcera, que me dá taquicardia, que me dá fibromialgia, porque eu acho que tem que fazer, ou porque o meu pai fazia, ou porque alguém me disse, e quando isso já veio para minha consciência, eu estou claramente me sabotando. O que é um direito da pessoa. A pessoa quer se sabotar? Ok, tá tudo bem. É um direito que ela tem. Todo mundo tem direito de fazer da sua própria vida o que quiser. E nós não temos o direito de julgar e nem de querer ficar tentando salvar alguém que não quer ser salvo. Agora, quando eu não sei, eu simplesmente me acolho. Falo, pô, era o melhor que eu sabia fazer. A partir de hoje, identifiquei. E como que identifica? Identifica em processo de terapia. Identifica as questões, trabalho as questões, me responsabilizo por elas e pago ali com a minha dedicação para mudar e para ser diferente. Então, assim, para eu ser essa pessoa constituída hoje, do jeito que eu sou, com o meu estilo que fala por mim, com a minha linguagem que fala por mim, com a minha forma de trabalho que fala por mim, foi uma construção, né? Foi muitos momentos em que eu duvidei de mim, muitos momentos em que eu me senti insegura, muitos momentos em que eu me senti inadequada. Mas será que é assim que eu devo me comportar? Mas eu segui no processo de psicoterapia, deixando a minha essência crescer mais, tomar mais forma dentro de mim e então transbordar no mundo e compreender que é isso que eu sou, né? Não sou uma pessoa decifrável, não sou uma pessoa conclusiva, não sou uma pessoa basiquinha, sou uma pessoa complexa. E isso tem a parte legal e tem a parte mais complexa de ser complexa. Nossa, podia ter usado outra palavra, mas vocês entenderam. E essa sou eu, então eu me abraço, me acolho e questiono como é que eu tenho vivido para acabar impedindo que o meu talento saia no mundo. Olha que louco isso que eu tô falando, gente. A gente acaba criando, vivendo sob crenças limitantes que impedem que a gente ponha a nossa essência no mundo, porque em algum momento a gente entende que se eu sair um pouquinho do trilho da sociedade ou da manada, eu não sou adequado. Mas o mundo está precisando de gente autêntico, gente que faça a diferença. A única coisa que é uma regra, pelo menos que eu tenho pra mim, é ser bom de coração. É ser bom com as pessoas, é ser simples, é ser humilde. Que quando a gente tem alto amor, a gente é humilde. Quando a gente não tem alto amor, a gente é arrogante, porque a gente precisa se sentir melhor que os outros. Pra mim, a única regra é ser do bem. E às vezes eu vejo que quando eu sou boa com as coisas, com as pessoas, aí depois uma pessoa faz uma coisa boa pra mim, do outro lado, e é tão gostoso viver assim. Essa é a única regra. De resto, olha, gente, eu já atendi tantas pessoas que pareciam ser uma coisa e eram outra, do tipo,
pessoas super que faziam coisas super diferentonas e que tinham cara, assim, de pessoa de camisa, óculos, cabelinho, assim, de certinha. Outras pessoas super, tipo, mega tatu e piercing e, tipo, gente artista que eram, tipo, evangélicas ou que levavam a vida com dogmas. Então, assim, são crenças limitantes que a gente impõe de achar que a gente tem que parecer de certa maneira para ser validado, né? Então não, a gente não tem que parecer, a gente não tem que nada, a gente tem que simplesmente, a única coisa que a gente tem que fazer bem feito no mundo, gente, é ser quem a gente é. Tudo vai derivar disso, né? O meu sucesso profissional, o meu sucesso, né, como mãe, o meu sucesso no relacionamento, tudo vai derivar dessa intimidade que eu tenho em estar comigo, em estar na minha própria pele, em me permitir ser quem eu sou. Muitas pessoas vão achar legal, muitas pessoas vão torcer o nariz, muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão maldizer. Eu tenho que ter forte dentro de mim o meu caminho, da minha escolha em ser essência, da minha espiritualidade que me protege, me guia, com meus anjos, arcanjos, mestres espirituais, Jesus, que é o que eu acredito, e eu toco meu barco, a minha vida, na minha honestidade comigo, né? Porque o pior tipo de traição é a autotraição, em que eu me encho de crença que me deixa diminuído, que me deixa longe do meu propósito, que me deixa pequeno, que me deixa infeliz. Aí eu não olho pro meu umbigo, aí eu fico só preocupada com o outro, aí eu quero salvar o outro, aí eu não olho para mim, né? A crença limitante de que se amar, se cuidar é egoísmo. A crença limitante de que se tu ficar se esforçando muito por alguém, essa pessoa um dia vai mudar por tua causa. A crença limitante de que se tu for embora da vida de uma pessoa, essa pessoa vai morrer porque tu é insubstituível. São muitas crenças limitantes que nós temos e que nós precisamos abandonar, tá? Eu vou pôr um pouquinho aqui, ativar os comentários para falar com vocês um pouquinho. E eu espero que vocês estejam conseguindo contextualizar isso na vida de vocês, né? Que vocês estejam conseguindo pensar nas coisas de vocês e compreender, descobrir quais são as crenças limitantes de vocês, né? Cada um de vocês, a Cris, a Rosana, a Bárbara, a Vanessa, coloquem no papel qual a minha crença limitante que está travando o meu processo de desenvolvimento, de expansão no mundo. Porque às vezes, Fê? Filha, pega água pra mamãe, por favor. Porque às vezes a gente tá vivendo de um jeito assim, tá achando até que tá bom mais ou menos o jeito, e tu poderia ser 1000 vezes mais potente, porque tu não tá se permitindo ser potente, porque tem algo te travando, e esse algo te travando são suas crenças limitantes, né? São as suas economias de achar que vai aparecer muito, que vai rir muito, que vai, né? Essas coisas de mulher, aquela mulher boa moça que tem que ser, né? Senão vai rebolar demais, senão vai rir demais, senão vai falar demais, senão vai fazer muito barulho. Ou os homens também de achar que eles não podem, de repente, viver uma dificuldade no trabalho, que eles não podem, de repente, não ter aquela grana que eles acham que eles têm que ter, que eles não podem, de repente, ter uma disfunção erétil, que eles não podem chorar. E a gente vai vivendo um monte dessas caixas, né? E alguém perguntou como mudar, experienciando. Primeiro, Dani, trazendo para consciência quais são suas crenças limitantes, percebendo o quanto elas te engessam e então experienciando, exatamente, se colocar na experiência, né? Quer vir aqui dar oi, filha? Não, tá com vergonha, menina da mãe? Agora que ela não vem mesmo. Eu tinha uma crença de não me relacionar com cara com filho, daí entendi que isso era a crença da minha mãe. Então, várias coisas, tipo isso, a gente põe como verdade na vida da gente, e quando a gente vai realmente questionar, sabe por que eu fazia isso mesmo? Por que eu fazia isso, gente, né? E daí, às vezes, passa a vida, imagina, tipo ela que disse ali que não ia ficar com alguém que tivesse filho. Pensa quantos caras legais podiam aparecer na vida dela, querendo compartilhar, querendo fazer parte, e tinha um critério que não era dela, que ela estava estabelecendo na vida dela. Porque a mãe dela acreditava naquilo, né? Tá amando o livro, amor? Que bom, Mili. Que bom, o livro tá maravilhoso mesmo, né? Foi feito com muito amor, com muito carinho. Então, assim, a ideia é que cada um de vocês... A minha ideia qual é com as lives que eu faço toda semana? O que eu descobri? Que eu sempre fui a pessoa que ficava muito insatisfeita em ver como o mundo roda, desde criança.
E eu descobri, né, depois que eu saí da escola, que eu achava que eu não era competente, né, porque eu ia mal na escola, que eu achava que não tinha nenhuma habilidade, fazendo psicologia, eu descobri, então isso era uma crença limitante minha, eu achava que eu não era inteligente, né, eu achava assim, meu irmão era inteligente, porque ele tinha habilidades, tocava violão de ouvido, aprendeu inglês sozinho no computador, por exemplo, e eu ia mal na escola, ele também, mas ele fazia outras coisas legais em casa. E eu não tinha descoberto os meus talentos, então eu tinha uma crença limitante enorme de que eu não era inteligente o suficiente. Aí quando eu descobri que eu era inteligente foi quando eu comecei a fazer psicologia, né? Que aí eu falei, não acredito que eu fiz isso comigo e eu realmente achei que eu não era inteligente e eu descobri que eu fiz alguma coisa com isso depois. Mas eu queria dizer por quê? Porque desde que eu descobri esse meu talento, que eu descobri o que eu vim fazer como um propósito, tudo que eu vejo de ruim, eu coloco a minha voz e venho falar pra vocês de um jeito assim, querer dizer, gente, a gente pode ser mais feliz. O mundo pode ser melhor e tudo começa em nós, em como a gente se trata, no tanto que a gente se conhece. Então, as lives pra mim, elas são sempre para que vocês realmente levem a sério, assim como os meus atendimentos, assim como orientação psicológica, ok. Mas aqui é toda semana e que vocês possam estar sempre vindo aqui buscando essa força de realmente transformar e serem essa mudança aí que vocês querem ser no mundo, né? Enquanto tu tá te se entupindo de formatação, enquanto tu tá sendo a água na forminha de gelo lá, quadradinha, entupidinha, e tu não tá colocando no mundo o quanto tu pode para ajudar, né? Como você se descobriu psicóloga? Como assim? Eu fiz psicologia? Eu quis fazer psicologia porque eu achava o mundo muito estranho, eu achava tudo muito louco e eu ficava achando tudo que as pessoas faziam porque sim, eu questionava. Então eu achei que talvez se eu estudasse isso, talvez eu pudesse me sentir melhor. Foi por isso acho que eu fiz psicologia, para eu poder, Maite, diga oi para as pessoas. A Maite tá um fedor, gente, assim, ó, sem limites. Então, eu fui trabalhar em mim, as minhas dificuldades, para poder então passar alguma coisa que eu considerasse legal para vocês. E hoje a minha ideia, se tem alguma coisa que eu possa realmente passar para vocês, é dizer que cada um de vocês, dentro de cada um de vocês, existe uma centelha divina, existe algo interessante possível para que seja feito. Seja na internet, fora da internet, dentro de casa, fora de casa, sem regras, mas que todos nós temos crenças limitantes e que o nosso trabalho durante uma vida inteira vai ser desmontar essas crenças para que a gente possa realmente expressar mais a nossa essência e poder contribuir com essa joinha que a gente tem aqui dentro, que é a nossa identidade, que é a nossa autenticidade, que é a nossa espontaneidade. E só tirando as cascas, né? Só tirando as couraças é que a gente vai conseguir mostrar para nós o que a gente é e então expressar no mundo aquilo que a gente é, então poder ajudar o mundo a melhorar, então poder ajudar a nossa a nossa existência interna para que a gente possa fazer algo fora. Alguém está perguntando, é possível quebrar crenças sozinha? É possível quebrar crenças de qualquer maneira, mas o que eu compreendo? Sozinha é um pouco mais difícil, por quê? Para nós, as nossas questões internas são pontos cegos. É muito difícil a gente não se confundir. É muito difícil a gente enxergar claramente as nossas dificuldades. Quando alguém te dá um olhar neutro de fora, num trabalho, né, terapêutico de autoconhecimento, essa pessoa pontua coisas sobre você, você começa a enxergar. A gente só vê a ilha saindo da ilha. Então eu acho que talvez tudo sozinha, eu não sei. Eu não fiz sozinha, né? E eu acho que a gente precisa sempre na vida contar com bons apoios, né? Contar pra vocês, eu vou tirar vocês aqui, tá? Porque eu tô ficando meio confusa. Depois eu volto com os comentários. Hoje, por exemplo, o meu filho tem 7 anos, né? Ele ainda não aprendeu a andar de bicicleta, porque até então a gente não tinha feito isso. E eu quero muito que ele aprenda a andar de bicicleta, né? Claro, porque eu amo andar de bicicleta, eu sei o quanto uma criança pode ser feliz em cima de uma bicicleta, um adulto, uma pessoa. E aí ele tá falando que ele não queria, que ele não queria, que ele não queria, que ele não queria. E daí eu falei, como assim não quer? Né? O que eu compreendi? Que na verdade um medo, um receio dele de não fazer aquilo bem feito. Uma criança limitante, 7 anos,
tá? Pra tu ver aonde que começa as nossas crenças limitantes, né? Então, assim como eu, pequenininha, também achava que eu não era suficientemente inteligente. Aí, o que eu fiz? Hoje eu terminei de atender mais cedo, nós fomos pro parque, alugamos uma bike e nós ficamos durante 1 hora. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Eu voltei que nem um pinto molhado pra casa suada. Ele voltou super suado e nós dois voltamos muito felizes porque ele quebrou uma crença limitante dele, que ele achava que ele não ia dar conta. Criança aprende muito rápido, então em 1 hora ele praticamente dominou. E agora o meu compromisso com ele é fazer ele acreditar que ele pode levar mais vezes. Eu vou, sei lá que horário, eu vou fazer isso porque isso se desenvolve cedo demais. Então, pensa nisso. Esse exemplo que eu tô dando pra vocês, hoje ele teve a oportunidade, só ver a carinha dele assim, de tipo, cara, foi uma vitória pra mim, foi uma vitória pra ele e eu sou essa pessoa canceriana e emotiva, mas ver ele, daí né, na hora que a gente tava andando lá no parque, uma senhora passou e falou assim, é sempre assim no começo, né? E eu disse pra ela, é sempre assim em tudo na vida. Tudo que a gente tá aprendendo a fazer nos deixa inseguros e a gente tem a tendência a ter essa crença limitante de que a gente não vai dar conta. E cada vez que ele caía e que eu olhava pra ele, é isso aí, levanta, vamos de novo. Ele ia de novo e a gente não vai desistir, a gente vai, a gente vai fazer isso acontecer. É que essas crenças iam se quebrando, iam diminuindo dentro dele. E eu vendo aquilo, eu pensei, né, com essa minha cabeça aqui no mundo mágico de Bob, nos meus pacientes. Eu pensei nas minhas coisas, as minhas histórias, o quanto que a Sky levanta mesmo, quanto que é tentativa e erro, quanto que é perseverar. Só que assim, a gente precisa perseverar no que nos faz bem, porque outra crença limitante é achar que eu não posso abrir mão porque eu em algum momento escolhi aquilo. Eu posso abrir mão porque às vezes recuar é movimento. Então a gente também precisa saber no que a gente persevera. Eu não tenho que perseverar no sofrimento, eu não tenho que perseverar no que me faz menor, eu não tenho que perseverar no que é tóxico para mim, porque algum dia eu disse que eu ficaria ali, seja um trabalho, seja um relacionamento. Eu também tenho que aprender a hora de recuar, né? E hoje nós avançamos no negócio da bicicleta. Hoje foi lindo o que aconteceu, assim, e é uma sensação, assim, inexplicável de tu poder estimular um ser humano a acreditar que ele é capaz. E quando tu faz isso por um filho, então não tem nem o que dizer, porque aí é do nível do surreal, né? Mas que cada um de vocês possam abraçar essa criança interna e pensar o que essa criança interna achava que não dava conta, que não podia, que não conseguia. E o que eu posso hoje acolher essa criança e mostrar para ela que ela tem capacidade de aprender, de conseguir, de ser, e de se soltar e de se desenvolver. E aí a gente vai vendo que a potência que a gente tem, né? Hoje eu vi ele saindo muito potente, com uma alegria, assim, eu dou conta. E isso vai ser algo que ele vai usar de repertório na vida, em outras situações. Nossa, lembra aquela vez da bicicleta? Eu consegui, então quer dizer que agora eu posso conseguir isso. Então comecem a ser melhor com as crianças de vocês internas, lembrando que aquilo que a gente achou que não podia, hoje a gente pode, assim como eu achava, né, que eu ia tão mal na escola, que eu achava assim, às vezes eu chegava a sonhar, gente, eu já era adulta, agora faz tempo que eu não sonho isso, que eu tava na escola, assim, tipo no ensino médio, e que, cara, eu ainda tô aqui. Acordar e falar, nossa, eu não tô mais na escola, porque foi realmente pra mim uma experiência bastante bizarra, assim, porque eu tinha muitas crenças limitantes a respeito da minha competência. O que no meu trabalho de autoconhecimento, de despojamento, de craquelar, de ralar minha ostra e de tirar essas cascas, eu pude perceber a minha capacidade e a minha potência, que não era algo formal, que não era algo talvez para a escola, né? A única coisa que eu ia bem era a redação, né? Mas o que naquela época falavam? Você vai ser médica ou engenheiro? Eu nunca imaginei que eu fosse ser escritora. Ninguém falava, ai, olha aí, nossa, pode ser uma escritora. Não foi bem em matemática, né? Então, assim, não foi bem em matemática, não tem valor. Era como eu me sentia. Então, eu não sendo vítima do que me aconteceu, mas sim responsável por transformar
aquilo que eu vivenciei, eu pude dar outro lugar para isso e me desenvolver nas minhas habilidades através de um processo de busca contínua e de caminho do autoconhecimento, né? E lá no e-book, essas coisas que eu digo para vocês, sobre como eu me perdi, me reencontrei e como eu me mantenho aqui atenta em mim. Porque se a gente não toma cuidado, a gente se escraviza nas caixinhas, a gente se escraviza no jeito que dizem que tem que ser. Alguém ali, eu li antes de tirar os comentários, que alguém disse que se sente diminuída, tem uma crença limitante de se sentir diminuída em relação a outras mulheres porque ela não casou ainda. E aí eu me pergunto, né, e não só pergunto quanto afirmo que existem muitas mulheres casadas que têm a crença limitante, talvez, de que elas deveriam ter dado mais atenção à carreira. Assim como as que têm filho acham que deveriam ter viajado mais e as que viajam muito acham que deveriam ter um filho. Então, não é o que deveria, o que o outro está fazendo, mas é o que eu sinto que faz parte da minha identidade interna. O que eu sinto que é a minha essência, o que mora aqui dentro de mim, que é realmente genuíno, que não é por causa dos outros, que não é para inglês ver, que não é para me acharem foda, que não é para ficarem me elogiando, que não é para não falarem mal de mim, que é porque realmente ressoa. E eu só vou descobrir o que ressoa, só vou descobrir o que é crença limitante, o que é meu, o que não é meu, quando eu abrir a minha mala emocional e fizer uma faxina dos dogmas da minha criação, da minha transgeracionalidade, da minha avó, do meu avô, de como essas coisas vieram existindo na minha vida, como chegou em mim, o quanto que eu ainda tô passando para frente de repente para um filho, para uma filha, né? Então, de eu transformar essa minha realidade, realmente romper com tudo que signifique economia de potencial. Eu acredito para mim que a maior ingratidão em estar vivo, ser ingrato com a tua vida, é não honrar as habilidades que tu recebeu para transbordar no mundo, para compartilhar, para fazer um mundo mais justo, para fazer um mundo mais feliz, mais alegre, porque uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que põe amor no mundo. 2 pessoas bem resolvidas botam mais, 3, 4, 5, 10 estão fazendo uma comunidade feliz. Então é aqui dentro, tá? Que tudo precisa começar. No caso, só vencemos as crenças limitantes com autoconhecimento, só vencemos as crenças limitantes com autoconhecimento. Ah, Ana, mas por quê? Porque se eu não conheço, eu não sei, né? Se eu não sei, eu vou mudar como? Se eu desconheço, eu mudo como? Então, assim, eu preciso descobrir quais são as minhas crenças limitantes, eu preciso descobrir de onde elas vieram, né? Se é de um padrão familiar, se é da sociedade, se é da escola, e ressignificar, eu preciso dar um novo olhar, eu preciso fazer uma nova história diante daquilo, eu preciso reescrever os meus capítulos, né? E parar de ser vítima daquilo que me aconteceu, né? Esse processo aí de ralar a ostra, por onde assim você acha que dá pra começar? Dá pra começar aqui, ó, nessa live. Dá pra começar aqui. O processo começa quando a gente decide. Quando eu vou falar, tá, do que eu acredito na espiritualidade. Quando a gente dobra o joelho, se rende e fala: Deus, Jesus, anjos, arcanjos, amigos espirituais, mestres ascensionados, pelo amor de Deus, me guia, porque eu decreto hoje que eu começo o meu processo. Me dá discernimento e me dá esclarecimento, me dá clareza para eu descobrir os sinais. Porque aí vai vir, as sincronicidades vão te trazer um livro, um contato com uma pessoa. Vão começar as mágicas na sua vida, que são as sincronicidades. Quem nunca leu sobre sincronicidade, por favor, leiam Jung. Jung fala das sincronicidades, que é uma comunicação inconsciente que acontece muito antes da gente se encontrar aqui. E que, diante disso, tudo começa a mudar. Ana Matos, maravilhosa. Te amo, amiga, viu? Tu é uma pessoa, ser de luz nos meus processos. Obrigada por existir. Então, gente, é uma escolha. E pode começar em qualquer lugar. Só que aí, não seja arrogante de achar que tu lê um livro, tu dominou a vida. Não é assim, não é ler um livro, né? Ler um livro.
Se tu ler o livro e isso aqui não entrar e tu não começar a praticar, pode ler 20 livros. Não é engordar, ficar obeso de intelectualização que vai fazer tu mudar a tua vida. Tu vai mudar a tua vida, às vezes, com uma live onde essa live entrou e tu pegou e foi lá e fez uma mudança, né? Quando tu parar de se vitimizar, né? Que a tua história é muito difícil, ou que não dá pra você, que todo mundo consegue. Quando tu parar de se criticar exacerbadamente, se vitimizar, aí as coisas começam a mudar. Obrigada, Cami. A Juju perguntou se eu sou junguiana. Eu não sou mais nada hoje em dia, porque eu já estudei tanta coisa, eu não consigo me definir. Eu não sou o tipo de pessoa que se define, então eu sou eu e assim, a minha abordagem ela é minha. Mas eu estudei muitas coisas e eu amo Jung, assim como eu amo Freud, assim como eu amo a logoterapia, assim como eu amo psicodrama, assim como eu amo sistêmica e assim como eu amo muito mesmo a psicanálise, que é a minha base. E é isso aí. Te amo, amiga. Te amo. Então, gente, um perfil legal pra vocês seguirem também é a Ana Matos, tá? Muito maravilhosa ela é. Uma filósofa, psicanalista maravilhosa que eu tenho a honra de ter no hall das minhas melhores amigas. Gente, então assim, tudo que eu trago pra vocês não é algo. Hoje eu fui numa loja de biquínis aqui em Curitiba e daí a dona da loja, né, todo mundo de máscara, né, dela, você não é a... Como é seu nome? Eu falei, Ana Luísa, bem bonitinha com a minha máscara. Ela, isso não é do... Quando a pessoa fala assim, eu já sei que ela vai falar. Do Instagram, dela, eu adoro teu trabalho, nananã. Começamos a falar tal. E ela disse, eu acho muito legal o teu trabalho, porque eu acho que é muito acessível, né? Tu é uma pessoa assim que passa a verdade, não fica num pedestal. Ela quis dizer isso. Não é tipo assim, que nunca tá com o cabelo desarrumado. Também não é aquela pessoa que, está pronta, resolvida, está falando para quem não entende as emoções, porque eu entendo tudo. Ela falou que é o meu trabalho, e assim, e essa é a minha ideia realmente com o meu trabalho, que é trazer para vocês um autoconhecimento descomplicado, né? Que é trazer para vocês a possibilidade de olharem isso de uma maneira muito mais possível, né? Porque senão fica muito longe, parece assim que não dá, que são só pessoas que nasceram com selo de diamante que conseguem se desenvolver na vida, e não é. É qualquer pessoa que tenha vontade, que esteja decidida a se desenvolver, que esteja realmente com o coração aberto, falando, eu vou me colocar nessa experiência, que nem fui eu e o meu garoto hoje, né, meu piá, que nem fui eu e o Henrique pro parque hoje. E daí, assim, né, pra vocês verem como vai ficando tudo um pouco engessado, né, então dele conseguir, assim, andar, falei, e eu, no meio do parque. Dei ele, mãe, né, mãe, pessoas. Então, pra vocês verem como é natural da existência a gente começar a se encolher, né? Ele falou pra mim, tem um negócio chamado vergonha. Eu falei, é um negócio que a mamãe já teve muito, já parou de ter. Mas pra tu ver, ele tem 7 anos e eu não faço isso dentro de casa. Pra ele ter vergonha, ele já tem. Então, olha como é fácil a gente se corromper na vida. E todo o trabalho que a gente tem como adulto é voltar pra nossa possibilidade de ser essencial, de pulsar. Cara, se eu tô afim de, no meio do parque, gritar e ficar muito feliz, eu vou ficar. Por que isso é considerado loucura? E às vezes até uma criança de 7 anos já tá contaminada com isso, e não é uma loucura não pulsar, não ser feliz, não expressar. Então, isso que eu digo, né, que assim, às vezes a gente tá presa, então olha o papel que a gente tem no mundo, e assim, eu não vou ser arrogante de achar que eu vou evitar que os meus filhos tenham as crenças limitantes, eu não vou evitar. Infelizmente, né? Se eu pudesse, eu evitaria, eu não vou. O que eu posso fazer? Me despojar cada vez mais das minhas, para que eles compreendam que existe a possibilidade de ver um adulto com menos crenças limitantes possível. Eu não acho que seja possível não ter nenhuma expectativa na vida, nenhuma crença limitante, nenhuma isso, nenhuma ruga, nenhum cabelo branco, nenhuma nada. Não, isso não existe, né? Não existe. Existe a gente manejar esses processos. Eu tô pronta. Não tenho mais nenhuma questão. Às vezes eu não fico dramática, canceriana. Às vezes eu não fico infantilizada. É claro que fico, gente. Só que o que eu faço? Falo, hello, Ana Luísa. Bom dia, Brasil. O
Que tal uma volta de bike? Que tal um incenso, uma meditação? Ou que tal deitar e chorar na cama? Que tal um banho? Lidar com aquilo, né? Eu não me torno vítima daquilo que me sucede. E também não tenho tentado não ser tão autocrítica, uma borboletinha. Não ser tão rígida comigo, dizer, tá aí de novo se sentindo assim? Né? Não, só quer ser eu, assim, resolver minhas coisas sem me abandonar. Então, assim, queria dizer uma coisa pra vocês. Não sigam perfis irreais que vendem aquilo que não é possível ser realizado, porque o mundo não precisa disso. O mundo precisa de pessoas que possam dizer que, olha assim, é todo mundo igual, tá? Tá todo mundo sentindo as coisas, só que existem pessoas que despertaram para viver de uma maneira mais real, mais sincera consigo, e disso vai acabar derivando, disso vai ter a consequência de tu ser uma pessoa mais feliz. Fato. Por quê? Porque eu tô me aceitando mais, né? Porque eu tô sendo mais humana comigo. Se eu sou mais humana comigo, eu sou mais humana com o outro, né? Eu vou me despojando do que tem que ser para ser o que eu consigo ser sem me economizar. Uma coisa é parar para descansar, outra coisa é desistir do que faz bem. Recuar, abrir mão do que faz mal é lindo, desistir do que faz bem é autossabotagem, vou repetir, tá? Recuar para longe, abrir mão do que faz mal é um movimento de saúde emocional. Desistir do que faz bem é autossabotagem. Vocês compreenderam? Vou repetir, gente, porque isso é uma frase para vocês terem, para vocês lerem. É uma frase boa. Também vou pôr no meu caderno. Abrir mão e recuar para longe daquilo que faz mal é um movimento de saúde emocional. Desistir do que nos faz bem é autossabotagem. Mas, Ana, como que eu vou saber a diferença entre uma coisa e outra? Eu só vou saber uma diferença entre uma coisa e outra se eu estiver num processo de autoconhecimento. Ô, Ana, mas é caro terapia. Jantar no japonês também. Viagem também. Bota também. Maquiagem da MAC também. Então eu posso escolher não ter tantas coisinhas novas, ou eu posso escolher fazer um caixinha, ou eu posso escolher trabalhar um pouquinho mais, ou eu posso escolher, sei lá como, clínicas sociais com pessoas boas, se eu não posso realmente pagar, que como eu trabalhava em clínica social. Já contei pra vocês várias vezes que eu atendia por R$10. É uma crença limitante também achar que não existem bons profissionais nas clínicas sociais. É uma autossabotagem dizer que não vai porque lá não é bom. É um jeito de não querer melhorar e de sentar a bundinha e reclamar, né? Então eu atendia em clínica social, atendia por R$10. Eu atendia e ficava pensando assim, meu Deus, esse ser humano aqui na minha frente contando essas coisas, o que eu vou falar? Quem sou eu para falar alguma coisa? Pensa que eu me sentia assim, meu Deus, que responsabilidade. Mas aí eu tava fresquinha das técnicas, tudo, né? Tinha acabado de sair, tava toda durinha, querendo pôr a técnica bem certinha. Sabia o nome de quem que tinha inventado a técnica, qual linha teórica, toda durinha quando eu saí da faculdade. Pois bem que já não tinha uma intuição e uma desenvoltura, que muito tempo depois eu encontrei esse paciente e ele falou, meu Deus, foi tão bom pra mim, deu, meu Deus. Que bom, porque eu estava muito insegura. Então, eu tava lá, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não posso fazer atendimento contigo. Tá, mas não tem só eu, gente, né? E eu não faço milagre. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, porque agora contigo eu sei que agora eu vou resolver, porque isso é uma crença limitante também. Tu colocar o poder de alguém resolver sua vida. Veja, quem vem para atendimento comigo, não resolvo a vida de ninguém, gente. Eu dou bons instrumentos. Eu pontuo, faço boas perguntas e tenho realmente uma precisão cirúrgica. Mas se a pessoa não quiser fazer nada com isso, eu não salvo ninguém, nem tenho essa pretensão. Então, parem de achar desculpa.
né? Também é uma crença limitante achar que vocês não vão dar conta de fazer o processo de autoconhecimento de vocês, né? Porque vocês vão sim, desde que vocês queiram, tenham vontade, e tudo começa nesse dobrar de joelhos, entrego Deus o meu momento, porque eu não quero mais. Esses dias ali nas caixinhas de pergunta, alguém perguntou: Ana, tô num relacionamento horrível, super tóxico, como sair? Decidindo, gente. Não tem outro jeito, não tem assim um jeito de eu sair sem sofrer, de eu sair desse pseudo amor, né? Sem eu sentir, sem eu chorar, sem eu sentir falta do que me faz mal. Se eu tô num rolê tóxico é porque tem toxicidade em mim. Então não tem como eu sair bem. Eu saio quebrado, eu decido sair, eu conto com bons apoios. Então, assim, quanta coisa a gente deixa de fazer por crença limitante, por achar que a gente não vai dar conta, por achar que todo mundo pode menos a gente, por sentimento de menos-valia, que nada mais é que crença limitante. Então, assim, o que vocês acreditam não é a realidade. O que a gente acredita é um vento que bate, pode bater para o outro lado e ser completamente diferente, porque eu posso acreditar em outras coisas, eu posso me repaginar, eu posso mudar de opinião, eu posso me desenvolver, expandir, posso crescer. Eu não preciso passar a vida do mesmo tamanho. Eu não preciso e não devo. Então, quando eu escolho romper com as minhas crenças limitantes, eu expando, eu me desenvolvo, eu cresço muito mais do que eu achava ser possível, porque eu vivia encolhido, diminuído, subaproveitado. E quando eu me diminuo, me subaproveito, eu escolho relacionamentos, mesmo que inconscientemente, que vão confirmar esse encolhimento e essa diminuição. Então eu vou estar em relacionamentos que me fazem me sentir pequena. E daí eu vou dizer: ai, mas o fulano só me desqualifica, o fulano me faz assim comigo. Só que eu faço antes. E por isso que eu tô com o fulano. Entendeu? Porque eu já faço isso comigo. Por causa da minha crença limitante de eu achar que eu não mereço muito, eu escolho alguém que não me dá muito, que não me desenvolve muito, né? E aí eu fico ali com esse fulano e eu digo que a culpa é dele. Vocês estão entendendo como é essa questão da crença limitante? Crença limitante é autossabotagem. Tudo que faz a gente diminuir o nosso processo de decolagem, de voo, é crença limitante. Porque quando eu me descubro potente realmente, eu tenho uma puta responsabilidade de funcionar. Quando eu descubro que eu posso, eu falo: puta, agora eu posso. O que eu vou fazer agora? Vou ter que fazer. Agora eu vou ter que levantar minha bunda, suar minha camisa. Agora eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que me desenvolver. Agora eu vou ter que dizer não para umas pessoas, vou ter que dizer sim para outras, vou ter que me pôr na experiência. Agora vai me dar medo. Agora ferrou. E é por isso que a gente adia o nosso sucesso. É por isso que a gente adia o nosso desenvolver, o nosso crescimento, porque é novo, porque é um lugar que dá trabalho para manter, porque é um lugar de muita responsabilidade, né? Eu preciso orar muito mais, eu preciso estar muito mais protegida no sucesso. Eu preciso estar muito mais ancorada, eu preciso estar muito mais confiante, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me relacionar mais, eu preciso ser mais efetiva comigo para qualquer área da minha vida que eu queira fazer sucesso. Daí dá um trabalho, só que é um trabalho bom, quando a gente compreende que a vida é feita de movimento. Não estamos aqui para estabilizar. Vocês querem estabilidade financeira? Significa que vocês nunca mais vão ganhar mais. Vocês querem estabilidade relacional? Significa que vocês não vão conseguir melhorar o relacionamento de vocês, porque está estável, estabilizou. Estabilidade é a morte da essência, né? O Tsuá, que é meu brother, meu amigão, meu irmão, ele fala muito sobre isso, né? E eu acho lindo esse conceito. Então, essa coisa da estabilidade também é uma crença limitante, né? Porque ali eu paro de me desenvolver. Ali deu pra mim, né? Se eu realmente... Não, mas se eu quiser... Gente, também se eu quiser um relacionamento que não melhore, assim, tá bom? Se quiser um trabalho, assim, tá bom? Então tá bom, assim. Mas é que daí as pessoas, elas ficam no assim, tá bom? Então elas reclamam que não tá tão bom. Então daí não reclama. Se é uma escolha tua, né? A gente precisa ser responsável. Enquanto adultos, ser responsável pelas nossas escolhas, né? A gente precisa realmente escolher. Estar muito potente, estar pouco potente e aí bancar essa escolha que a gente fez,
né? E aí eu não fico colocando a responsabilidade no outro, não fico culpando o outro, né? Eu simplesmente vivo a minha vida naquilo que eu decidi fazer comigo. O que é o que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu soltei os comentários porque, né, a gente daqui a pouco vai encerrar. Eu quero dizer pra vocês que é muito possível que vocês se desenvolvam exatamente da maneira com que vocês desejam se desenvolver. Que é muito possível que vocês realizem sonhos e que vocês tenham metas e que isso possa acontecer com vocês, desde que vocês escolham suar a camisa. Desde que vocês abram mão do tóxico e persistam no que é bom para vocês. E não façam o contrário, né? Que vocês possam se desenvolver instavelmente, ou seja, com crescimento, se desenvolvendo com muito crescimento, né? Que vocês possam se expandir, se desenvolver muito mais do que vocês imaginam que podem. Então eu gostaria que para esse momento nosso, vocês anotassem uma crença limitante central que vocês têm, tá? Uma crença central e que vocês possam trabalhar nessas crenças limitantes. Cada pessoa aí, ó, que tá ouvindo a live, e que vocês escolham a partir de hoje pôr o joelho de vocês no chão, entregar pro grande mistério e se esforçar. Porque se esforçar não, se dedicar, precisa se esforçar e se dedicar. Se dedicar para que as sincronicidades comecem a acontecer. Medo de dirigir, meu bem, tá sempre muito relacionado ao medo de dirigir a própria vida, de conduzir a própria vida, tá? Por exemplo, medo de avião são pessoas muito controladoras, elas não estão no comando. Pessoas que têm medo de dirigir são pessoas que têm muita dificuldade em tomar as rédeas da própria vida, por exemplo, tá bom? Então é isso, tivemos uma horinha de live, obrigada pela companhia, eu espero que todos tenham se sentido tocados, a ideia aqui é sempre tocar para poder possibilitar uma mudança, para poder possibilitar uma sementinha a mais em cada um de vocês, tá bom? Essa live, se tudo der certo, vai estar no canal. Como sempre, quem ainda não se inscreveu no meu canal, eu coloco sempre aqui no story o link, se inscreve lá no canal, todas as lives vão pra lá, tá bom? Um beijo, meus amores, obrigada pela companhia, compartilhem com todos os amigos, chamem todos os amigos para que a gente possa aumentar cada vez mais essa egrégora de luz que a gente tem aqui de desenvolvimento e que a gente possa fazer dessas terças uma terça de luz, para que isso possa ser realmente ser usado. O que eu falo, gente, sempre nas minhas orientações psicológicas? O que é orientação psicológica? É um horário que a pessoa tem para como se fosse uma psicoterapia breve. A pessoa tem horário para falar de uma questão específica. O que eu digo para a pessoa? O investimento que tu tá fazendo é bom, né? Eu tô dando o meu melhor. Então tu vai dar o teu melhor também. Tu vai sair daqui realizando algo depois dessa orientação psicológica. E nas lives também, que a gente possa fazer um compromisso de realizar algo. De não só escutar, falar, ai que bonitinho, boa noite Ana, boa noite galera, e acordar amanhã e fazer tudo igual. Que a gente possa realmente se possibilitar uma mudança, para que a gente possa realmente alcançar aquilo que a gente se propõe na vida. Gratidão. Boa noite para vocês. Até terça.